Olá, sou a professora Paula Teixeira dos Santos e sou professora de Ciências e Biologia. O tema de hoje será sobre ecologia, mais precisamente sobre relações ecológicas. Quando a gente pega essas imagens e para analisar o que elas têm em comum, o que a gente consegue observar? As abelhas, elas estão dentro de uma colmeia. Na segunda imagem você tem fungos e bactérias se desenvolvendo dentro de uma placa de Petri. E na terceira imagem você tem dois alces na natureza brigando. Mas e aí, o que elas têm em comum? Isso mesmo, elas são seres vivos. E esses seres vivos, eles conseguem se relacionar entre si. Que brega. Na ecologia, a gente estuda os seres vivos, o meio ambiente e a relação que existe entre eles. Mais precisamente nas relações ecológicas, a gente vai estar estudando essas relações diretamente entre os seres vivos. E elas podem acontecer de duas maneiras. Pode ser dentro de uma mesma espécie, a gente chama de relação intraespecífica, ou ela pode ser entre espécies diferentes, e a gente chama de interespecífica, quando você tem uma espécie tal relacionando-se com outra espécie. Essas relações ecológicas, elas podem acontecer também de maneira harmônica ou desarmônica. Ela pode ser onde um ser vivo vai se beneficiar naquela relação, ou os dois. Isso, desse jeito, a gente chama de harmônica. A gente utiliza os símbolos positivo para indicar uma vantagem e o símbolo zero para poder indicar uma neutralidade. Então, por exemplo, quando você tem a relação mais e mais, todos os dois organismos naquela interação vão ser beneficiados. Quando você tem o mais e o zero, significa que um organismo se beneficiou, mas o outro, isso foi neutro, isso foi indiferente. Nas relações desarmônicas, você tem pelo menos um dos organismos naquela relação sendo prejudicado. E nesse caso, a gente utiliza o símbolo menos para indicar prejuízo. Então, quando você tem mais e menos, significa que um daqueles seres vivos foi beneficiado e o outro prejudicado. Quando você tem menos e menos, os dois foram prejudicados. E quando você tem o zero e o mais, significa que para um foi indiferente e o outro isso foi um prejuízo. Das relações harmônicas, nós temos as intraespecíficas, sociedade, gregarismo e colônia, ou seja, acontecem dentro de uma mesma espécie de maneira benéfica para todo mundo. Nas interespecíficas, nós temos mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. No mutualismo e na protocooperação, são espécies diferentes que vão estar se beneficiando. No comensalismo e inquilinismo, nós vamos ter espécies diferentes onde um se dá bem na relação, mas para o outro tanto faz se aquilo acontecesse. Nas relações desarmônicas, nós temos as intraespecíficas, ou seja, o canibalismo, um organismo comendo o outro da mesma espécie, a competição, tá? Também existe a competição interespecífica, ou seja, entre organismos diferentes, a predação, o parasitismo, o esclavagismo e o amensalismo. Tá? Nessa aula agora, a gente vai dar o foco nas relações ecológicas harmônicas. Dentro de uma mesma espécie, a gente vai ter sociedade, gregarismo e colônia. Tá? A diferença vai estar relacionada em função da divisão de trabalho e de como eles vão estar conectados, anatomicamente unidos. Na sociedade, você vai ter uma divisão de trabalho, ou seja, você tem castas, você tem grupos separados com funções separadas, como por exemplo, no caso das formigas. No formigueiro você vai ter os operários, que vão ser responsáveis por coletar o alimento, tomar conta do formigueiro. Você vai ter a rainha, que vai estar relacionada com a produção de ovos, e o zangão, que vai estar relacionado com a parte reprodutiva. Então, você tem ali uma divisão de trabalho entre aqueles organismos dentro de uma sociedade. Numa colônia, esses organismos, eles também têm essa divisão de trabalho, só que eles vão estar anatomicamente unidos. E por conta disso, a gente tem o costume de achar que é um organismo só. A impressão que a gente tem é de que é um único organismo. Por exemplo, a caravela portuguesa, que é essa que está na imagem. Ela parece ser um único organismo. Só que, na verdade, não. Você tem ali uma fusão desses organismos. Onde você tem a parte flutuadora, parece uma bolsa, é um organismo. Você vai ter os tentáculos responsáveis pela defesa. Você vai ter a parte relacionada com a alimentação, outro para a reprodução. Então, você tem divisão de trabalho. Só que como eles estão anatomicamente unidos, parece que é um organismo só e a gente chama de colônia. O gregarismo é uma relação mais recente, tá? Porque a gente coloca ali como se fosse uma sociedade primitiva, só que você não tem divisão de trabalho.
o que você tem ali é a galera também vai estar independente anatomicamente, mas você vai ter ali uma união daqueles organismos para poder beneficiar o grupo. Tá? Mas você não tem uma divisão de trabalho, né? Por exemplo, na alcateia, você não tem divisão de trabalho entre os lobos. Num cardume, você não tem divisão de trabalho entre os grupos, beleza? Eu tenho que lembrar de falar das vespas da gente. Já quando a gente entra nas interespecíficas, entre espécies diferentes, a gente pode começar falando do mutualismo e da protocooperação. Tá? São harmônicas, todo mundo vai se beneficiar, mas o que você tem de diferente ali vai ser como você vai ter essa dependência. Tá? Por quê? No caso do mutualismo, que também hoje em dia já é chamado de mutualismo obrigatório, você tem a dependência da vida, a relação de um com o outro. Tá? Porque um não consegue sobreviver sem o outro. Como, por exemplo, você tem o cupim. O cupim não consegue digerir a madeira. Como é que ele vai conseguir absorver aqueles nutrientes? Ele vai ter protozoários que vão estar no seu trato digestório, e esses protozoários que vão se beneficiar, tá? Do abrigo, do cupim, do alimento que ele vai estar fornecendo e vai digerir, vai quebrar essa celulose. E com isso esses nutrientes vão estar disponíveis para o cupim. No caso, você tem o cupim que não consegue sobreviver sem aqueles protozoários no seu trato digestório e os cupins também não conseguem sobreviver fora do cupim. Então, nesse caso, você tem uma relação que todo mundo está se beneficiando, mas os dois dependem um do outro para poder sobreviver. Diferente da protocooperação, que a gente chama de mutualismo, só que facultativo. O que vai acontecer é que os dois se ajudam, todo mundo se dá bem, só que no caso, você não tem essa dependência de vida. No caso, você tem ali, por exemplo, né, você tem ali o passarinho que vai estar comendo os restos de comida do jacaré. Um vai estar ajudando o outro, mas eles não dependem um do outro para sobreviver. O peixe palhaço na anêmona, ele vai estar ali tendo abrigo, tendo proteção e também vai estar ajudando a anêmona, ajudando no fornecimento de alimentos, tá certo? Então, o que você vai ter ali? Uma ajuda um do outro. Só que, no caso, a anêmona não depende do peixe para sobreviver. O peixe não depende da anêmona para sobreviver. Tá? Então, essa é a diferença que a gente vai ter entre esses dois. E no caso das relações que você tem um se beneficiando, mas para o outro é indiferente, a gente vai ter o comensalismo e o inquilinismo. A diferença vai estar ali em função do que vai estar sendo fornecido, o que vai estar sendo disponibilizado. Né? No caso do comensalismo, você vai estar relacionado com comida, com comer, com alimento. Então, você tem ali um organismo se alimentando, ele não consegue ingerir totalmente aquela presa, não consegue comer totalmente aquilo e acaba sobrando os restos. Quem vai se beneficiar vão ser aqueles que vão estar ali próximo, né? No caso do tubarão e aqueles peixinhos rêmoras, no caso das hienas que vão estar ali próximo à casa da leoa. Então, não vai fazer diferença para o leão, não faz diferença. Quem está se dando bem, na verdade, está sendo a hiena, a rêmora. No inquilinismo, a gente já vai ter aí relacionado com a moradia, lembra de inquilino? Então, o que você tem ali? Vai estar fornecendo abrigo, vai estar fornecendo moradia para aquele outro ser vivo. Quem vai estar fornecendo a moradia, indiferente. Não tem diferença, não tem diferença. Mas, para aquele que está recebendo, isso faz diferença, está sendo benéfico. Tá? A gente tem, por exemplo, aquelas plantas epífitas que ficam no alto, né? Aquelas plantas que ficam no alto da árvore. Você tem também, por exemplo, esse pepino do mar que está servindo de moradia, de abrigo para o peixinho. Tá? Então você tem uma relação ali de inquilinismo, o peixinho está se dando bem. Para o pepino do mar, tanto faz. E aí esse inquilinismo ainda consegue ser subdividido. A gente tem o epifitismo, o epizoísmo e a foresia. Epifitismo está relacionado de planta com planta, né? Uma planta dando abrigo, ajudando a outra planta e para ela indiferente. Né? A mesma coisa, orquídeas no tronco de uma árvore. Epizoísmo é quando você tem a relação animal-animal. Por exemplo, as cracas que ficam ali presas na baleia. Né? Você tem ali uma relação animal-animal. E a foresia está relacionada com o deslocamento. Né? Vai ser um ser vivo ajudando a deslocar outro do lugar que ele estava, como por exemplo, aquelas sementes que precisam da dispersão e encostar em algum outro ser vivo. Tá? Isso daí, aquele carrapicho no cachorro, como a gente tem ali, é justamente um aspecto de foresia. E para a gente saber se fixou bem o conteúdo, né, vamos terminar aqui fazendo essa questãozinha. O paguro, o caranguejo ermitão, possui seu abdômen desprotegido. Tá? E por conta disso, ele sempre vai procurar conchas para ele poder se abrigar. E aí o que acontece é que tem algumas conchas que você tem anêmonas. Então você tem uma relação ali de uma proteção extra, além da concha, anêmona também. Por outro lado, você tem ali aquele caranguejinho, ele vai estar ajudando a deslocar aquela anêmona. Então você tem ali
Qual tipo de relação ecológica? Tipo sociedade, parasitismo, amensalismo, comensalismo ou protocooperação? Anota aí o que você achar. Seria legal se eu pudesse analisar, né? Sociedade não são indivíduos na mesma espécie. Parasitismo, não tem ninguém se dando mal. Amensalismo, mesma coisa. E a gente ficaria em dúvida entre comensalismo e protocooperação. No caso do comensalismo, seria um dando resto de comida, também não faz sentido. O que você tem ali, um ajudando o outro na relação, é a protocooperação. Beleza? Então é isso, galera. Fica para a próxima, fico devendo uma coisa nada. Na próxima a gente vai falar sobre essas são as relações ecológicas que vão acontecer de maneira harmônica, onde pelo menos um se beneficia. A desarmônica fica para a próxima. A desarmônica, onde um vai ganhar o prejuízo, a gente deixa para a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima 2 vezes não, né?